Fala galerinha, beleza? Então, dando continuidade lá no nosso segundo videozinho desse tema aí, do primeiro reinado, vamos falar um pouquinho sobre a Constituição de 1824. Então, em 1823 deu-se início à discussão sobre o projeto de Constituição para o Império Brasileiro com a abertura de uma Assembleia Constituinte. Conheço o posicionamento de dois partidos políticos na época. Então, esse esqueminha aqui está disponível lá na página 3 do CA de vocês, no caderno de atividades. Então diz lá, o primeiro partido, o Partido Brasileiro, tinha características liberais, então eram mais liberais, defendia a supremacia do poder legislativo sobre o executivo, desculpa, defendia a autonomia das províncias. Então defendiam também que as províncias poderiam ser autônomas, né? Sua administração regional, vamos dizer assim, e não ligadas totalmente ao Império, ao Dom Pedro I. Já o Partido Português tinha características conservadoras, defendia um governo centralizado na figura de Dom Pedro I, defendia os poderes do imperador. Então, defendia que o imperador comandasse de maneira absoluta, sem restrições nenhuma. Tá? Então, essa era a diferença de um partido para o outro. Claro que o partido de agrado mesmo era o Partido Português, de Dom Pedro I, porque ia de encontro às coisas que deixariam ele mais poderoso e mais forte nesse sentido. Em 1823, para colocar fim ao desacordo entre os partidos portugueses, Dom Pedro I, de forma autoritária, fechou a Assembleia e encomendou uma Constituição baseada nas leis portuguesas. Então, com o modelo português, ele queria uma Constituição. Como os senadores se negaram a deixar o local, o edifício foi cercado pelas tropas imperiais, acontecimento que ficou conhecido como Noite de Agonia. Com isso, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada em 25 de março de 1824. Então, ali tem um esqueminha embaixo. No esquema, vocês vão ver ali as principais características, né? Constituição de 1824, criação dos poderes legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Esse determinava a supremacia do imperador, que poderia vetar as decisões das outras instâncias. Então, o imperador sempre dava a opinião e o veto dele decidia, era o final de tudo, né? Sim ou não. Então, as coisas era como se o Senado votasse de maneira geral, mas quem tomava a decisão final sempre era o imperador. Então, a divisão do Brasil em 18 províncias, com presidentes nomeados pelo imperador. Então, de novo, o imperador escolhia os presidentes dessas províncias, né? Ele que escolhia, não era feito de maneira eleitoral, nada. Garantiu o direito de posse das propriedades e dos escravizados adquiridos antes da independência. Então, tudo que era antes, as terras e os escravizados, garantia esse direito a essas pessoas. Estabelecimento do catolicismo como religião oficial do reino. Então, ali o cristianismo, mais especificamente o catolicismo, ele passa a ser a religião oficial desse reino brasileiro. Instalação do voto censitário, então baseado na renda das pessoas, né? Tinha poder de voto aqueles que tinham, os indivíduos com poder aquisitivo bom, poder aquisitivo maior. Então, as pessoas mais humildes não tinham acesso, as mulheres também não tinham acesso e os escravizados também não tinham acesso a nenhuma participação política e muito menos ao voto. Então, ali a gente falou um pouco sobre essa Constituição de 24, né? Agora, na mesma página ali, a gente tem na página 3, nós temos as revoltas do primeiro reinado. E ele cita duas, que é bem importante, que é a Confederação do Equador, as províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará não concordavam com a centralização do poder em Dom Pedro I, e daí eles resolvem fazer uma revolta, né? Os líderes da revolta objetivavam a criação de um novo país na região. Eles eram mais ousados, queriam até que fosse criado um outro país.
com um regime republicano e contrário à escravidão. Ali já tinha uma ideia mais contrária ao sistema, ao regime escravocrata, né? Então, nesse país que eles queriam criar. É claro que isso, na verdade, esse movimento foi reprimido, né? Pelas tropas do governo. E os líderes, o Frei Caneca e o Cipriano Barata, eles foram condenados à morte, executados. Então foi reprimido, mas a ideia deles, na verdade, era essa, era um movimento contrário ao primeiro reinado de Dom Pedro I e tudo aquilo que ele tinha de ideia. Ali temos uma revolta nessa mesma página que fala sobre a Guerra Cipatina, que foi muito importante também nesse período, porque o Brasil acaba adquirindo dívidas, né, que a gente vai ver para frente. Ele acaba adquirindo dívidas com relação a essa revolta aí. Então, anexado ao Brasil desde 1821, a província de Cipatina, atual território do Uruguai, era anteriormente uma colônia espanhola. Então, sim, o Uruguai também era uma colônia espanhola. E em 1825, as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, propuseram negociar a posse da região, que já havia sido disputada com os brasileiros alguns anos antes. O governo brasileiro negou-se, dando início ao conflito. Após 3 anos de batalha, o Brasil reconheceu a derrota, abrindo mão da posse do local e contraindo dívidas, bastante dívida, uma série de dívidas com relação a isso, com relação a derrota, né, e essa batalha também. E uma desses credores era a Inglaterra. Tá? Então a Inglaterra prestava dinheiro para o Brasil, até porque o Brasil não se estava mais em boas relações, de um modo geral, com Portugal. E Portugal não ia emprestar dinheiro para que esse novo império crescesse, ou ajudar de certa maneira, né? Então ali temos a cultura e sociedade. Então ali poucas mudanças ocorreram com relação a isso, né? Não teve uma mudança real mesmo. Então ali na página 4 tem ali o esqueminha, cultura e sociedade. A sociedade brasileira, o primeiro reinado. Então ele fala ali como que era composta a sociedade, né, brasileira nesse primeiro reinado. Então a elite nacional, os grandes proprietários de terras, comerciantes e altos funcionários públicos. Essa era a elite, né, o topo da pirâmide ali. Então temos ali as classes médias, que era a segunda outra classe. Classe média eram os profissionais liberais, pequenos comerciantes, militares de baixa patente, membros do baixo clero e agricultores. Então, eram pequenos proprietários de terras, profissionais liberais, pequenos comerciantes que faziam parte dessa classe média. E temos depois os trabalhadores livres. Então, eram estrangeiros e ex-escravizados que vendiam sua mão de obra. Então, de certa maneira, pessoas que já não eram mais escravas, que tinham carta de alforria, algum outro sistema que libertou eles da escravidão, né? Que os libertou da escravidão. Alguns estrangeiros que vinham para o Brasil tentar ganhar vida, fazer alguma fortuna, né? Ou estavam passando alguma dificuldade no seu país de origem. Então eles tentavam vir para cá e assim, a primeiro momento, eles ofereciam a mão de obra deles. É o que eles tinham, né? Era mais essa mão de obra. E daí a última classe ali que tinha, que eram os escravizados, né? Os africanos que ainda eram escravos ainda. Tá? Então essa era mais ou menos a formação nesse período do primeiro reinado, a formação, a classe, né? Como era dividida a população brasileira, tá? Composta nesse período. Então ali também fala um pouco das heranças portuguesas. É claro que a gente fala herança portuguesa na parte cultural, é o que ficou mesmo, né? Então não teve uma evolução também com relação a isso, porque teve, claro, uma evolução cultural, teve um pensamento um pouco diferente quando, em 1808, quando a corte foi transferida para o Brasil, né? Essa corte portuguesa veio para cá. O Dom João VI trouxe toda a corte, que ele estava sofrendo aquela pressão com relação a Napoleão Bonaparte na Europa, ele acabou vindo com toda a corte portuguesa transferida para o Brasil. E com isso, claro, que veio todo uma mudança cultural, né? A gente viu lá, as pessoas tinham que ceder as casas para essa corte morar, as melhores casas. Então veio muita gente, e tudo isso bancado pelo Brasil, né?
e as pessoas tinham que ceder as casas para essa corte morar, e as pessoas chegavam com casacos de pele. Então pensa, um país tropical, porém querendo impor toda uma elite, toda uma etiqueta, né? Um modo de vida. Então isso, claro, que trouxe uma influência muito grande naquele período também. Então a cultura popular era muito mista também, né? Essa cultura popular, porque tinha a influência africana desses escravos, a influência indígena e a influência portuguesa. Então era uma composição também ali nesse sentido. Aí o ensino e a educação feminina, né? A mulher já era voltada para ser esposa mesmo, então fazer toda a administração, ser do lar, toda a administração familiar. Ela já era educada para isso, não tinha uma visão que a mulher tinha que estudar, ou ser como um homem, né, direito, ou medicina, ou algo parecido, não. A mulher tinha que realmente cuidar dos afazeres domésticos e ser uma boa esposa. Então ali, os cursos de direito eram os mais procurados, né, com frequência, então as pessoas também iam estudar muito na Europa, também a gente já viu um pouco sobre isso. A educação infantil, né, nessa Constituição de 24, ela previa o ensino gratuito, mas isso não se deu da maneira que foi pensado, né? Contemplava um ensino. Então, assim, as instituições, aí, como diz nesse textinho, vamos dar uma olhada ali, na página 4 mesmo, a educação infantil se desenvolveu-se de maneira lenta, na Constituição, claro, que previa o ensino gratuito, mas mas não contemplava a maneira como a instituição deveria ensinar. Então ali era um processo lento. Ele só dizia que as pessoas tinham direito a esse ensino gratuito, mas não dizia como isso deveria acontecer e como deveria não tinha um padrão de ensino também. Ali temos também a crise da abdicação, 1831, por causa das pressões políticas e populares. Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro. Observe a seguir as principais fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Então ali, aumento da dívida externa. Então, claro, a população já estava totalmente descontente com ele, com relação à derrota, né, da Guerra da Cisplatina, que ele acabou perdendo o território do Uruguai e adquiriu dívidas com relação a isso. Oposição ao governo centralizador, impopularidade de Dom Pedro I por causa do apoio concedido pelo Partido Português. Então, claro, essas ideias do Partido Português junto com Dom Pedro I não agradava a população, então estava descontente com relação a isso também. Então teve mais alguns protestos, ali como Noites das Garrafadas, né, de 31, nomeação de amigos pessoais para compor os ministérios. Então Dom Pedro nomeava esses amigos pessoais, isso também não era uma coisa que agradava essa população. E com a morte de Dom João VI, então Portugal faz uma exigência que ele retorne a Portugal. Então esse povo português quer que ele retorne, e com isso ele faz a abdicação do trono, né, que deixa o seu filho Dom Pedro II em seu lugar. Então ali, gente, ele retorna realmente, mas claro que ele não vai deixar que... É como se ele saísse de cena, aproveitasse toda a situação que Portugal exigia ele lá, mas não vamos perder o Brasil, não vamos perder esse império brasileiro. Então vou deixar meu filho, apesar de ele ser uma criança, vou deixar ele com tutor, com mediadores que vão comandar o Brasil, né, seguindo minhas ordens também, não vai deixar isso acontecer. E quando Dom Pedro II tiver idade, ele vai assumir o trono do Brasil, né, e o Brasil deixa de ser governado por uma regência. Beleza? Então a gente termina mais um videozinho agora, tá? A gente fecha esse conteúdo aí, que é o conteúdo do Brasil Império, primeiro reinado. Tá? Depois a gente vai fazer mais vídeos com os temas seguintes, mas a ideia é que vocês sigam então as aulas do Positivo. Então não deixe de assistir essas aulas, e a gente vai fazendo aqui o nosso trabalhinho paralelo a Positivo também. Quero ver se eu faço uma revisãozinha de cada conteúdo depois, né, no modo geral daí. Beleza? Gente, então nossas lives também continuam normal, tá? A princípio não muda nada.
É mais esse vídeo para agregar um pouco mais de valor, assim, tentar ajudar vocês um pouco mais nesses conhecimentos. Belezinha? Um abraço a todos.